Senhor, 1 Timóteo, capítulo do número 2, verso número 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus bondoso, ajuda-nos em meio ao que nossa mente, sem dúvida alguma, tenta fugir, que é exatamente acerca de tudo que tem acontecido na nossa nação. É uma situação bem difícil, mas o Senhor é capaz de nos dar a atenção necessária. Então nos ajuda nisso, nos conduz, fala aos nossos corações. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Temos 17,41% da apuração já realizada. O presidente Bolsonaro está com 47,89%, o Lula com 43,39%, a Simone por 4,52%. Por que eu estou dizendo isso? Para que você nem precise olhar mais. Eu prometo ser bem objetivo no que eu quero tratar. Estou super preocupado com o que a gente se deparou vindo para cá. Então assim, do 17 para o fim da nossa mensagem vai estar nos 30. Então você já sabe mais ou menos como a coisa está andando. Tá bom? Então a gente faz esse acordo. Você tenta se focar ao máximo na nossa meditação dessa noite. E à luz de tudo que a gente tem visto e escutado, que Deus nos dê graça de poder sair desse momento de maneira bem edificada, conduzida pelo nosso Senhor. Essa é uma passagem muito conhecida. Quero meditar com os irmãos de maneira bem objetiva nessa passagem. Primeira coisa que eu quero dizer é que essa epístola de Paulo a Timóteo, elas são chamadas de epístolas pastorais, porque fornecem diretrizes aos pastores que estavam sendo endereçadas essas cartas. Óbvio, Timóteo e Tito em si, alguns teólogos discutem que eles não eram pastores, no sentido atual e usual do termo como nós utilizamos hoje. Eles não eram ministros de uma comunidade ou de uma congregação local, mas antes é o que alguns teólogos chamam de delegados apostólicos. Seriam uma espécie de enviados especiais que eram comissionados para atividades específicas ou missões específicas que eles precisavam cumprir. Então estes homens, no caso aqui Timóteo e Tito, eles eram esse tipo de pessoas. Algumas necessidades momentâneas aconteciam, Timóteo, Tito e outros eram enviados para cumprir essa missão específica. Então o propósito de cartas como esta, de 1 Timóteo, é exatamente que, no caso, verso número 3, se você puder dar uma olhada, verso de número 3, do capítulo 1, ali nós temos a finalidade pela qual 1 Timóteo foi escrita. Paulo havia deixado Timóteo na cidade de Éfeso para cuidar da igreja como seu representante. Veja, ele diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então ele escreve essa carta para que Timóteo pudesse, ainda em Éfeso, ser um instrumento de Deus naquela comunidade, para que as pessoas fossem orientadas doutrinariamente e não fossem levadas por falsos mestres. Por isso que uma das coisas muito claras da função pastoral é exatamente orientar doutrinariamente e ao mesmo tempo dizer: isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Se você pegar esse caminho, você vai pegar o caminho do erro. Por isso que você não deve ir por esse caminho. O caminho correto é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então essa é a função pastoral: ensinar boa doutrina e dizer para eles que peguem esse caminho, porque é o caminho seguro da verdadeira palavra do Senhor. Então 1 Timóteo é curiosa pelo seu interesse na organização da igreja, assim como do culto, que você vai perceber na medida que eles passam, isso vai ficando mais claro. Você vai encontrar, por exemplo, qualificações
para alguém que quer se tornar bispo, que na palavra grega ela seria a mesma expressão para pastor, presbítero, bispo, que é uma palavra grega chamada episcopoi, que ela significa a mesma coisa para essas três. Na verdade, essas três palavras seriam tão somente sinônimas, usadas intercambiavelmente uma pela outra. Então, às vezes ela usa bispo, às vezes ela usa presbítero, às vezes ela usa pastor, e de maneira intercambiável, como funções idênticas. E, para finalizar essa minha palavra inicial, essa carta apresenta como você apoia e repreende também essa liderança da igreja, e ao mesmo tempo temos conselhos práticos como deve ser a atuação da liderança na igreja. Então, basicamente, você tem o norte para como a igreja deve proceder, a liderança da igreja deve proceder, como a igreja deve proceder, né, no que tange a sua liderança, e por aí vai. Rumos de como a igreja deve agir liturgicamente no culto e como igreja. E aqui, especialmente, nós nos deparamos com uma coisa muito interessante. E já chama a sua atenção para o verso número 1, porque eu tenho um único ponto nessa noite, que é o que Paulo chama aqui da oração por todos os homens, e a finalidade pela qual nós devemos orar por todos os homens, e por isso que eu desejo muito falar nessa passagem. Joga os seus olhos para o verso 1, eu convido você a analisar junto comigo essa passagem do verso 1, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. De acordo com um teólogo chamado Donald Guthrie, ele diz que antes de tudo aqui não se refere à prioridade de tempo, mas uma prioridade de importância. Não é que uma prioridade de tempo aqui, mas é de você enxergar que numa ordem de prioridades de importância, nós devemos orar por todos os homens. Então a ideia seria mais ou menos assim, Roberto. Em primeiro lugar, Paulo dizendo, eu exorto, eu insisto a que sejam feitas súplicas. É como se Paulo chamasse aqui Timóteo para uma conversa de pé de orelha e dissesse mais ou menos assim: Timóteo, eu exorto você, eu quero advertir você, eu quero encorajar você, eu quero persuadir você acerca de algo de extrema importância. E algo de extrema importância aqui é você convocar toda a comunidade que você se encontra a viver uma vida de oração. E aqui eu chamo a sua atenção para isso aqui, ó, porque é isso aqui que ele está tentando deixar bem claro. Essa relação igreja-estado que nós temos. Tem um teólogo chamado William Hendrickson que diz que se as igrejas se destinam a florescer, o culto público é desejável, porém tal culto público, escute, não pode ser conduzido a seu melhor proveito, calmamente, sem perturbação, como vai afirmar o verso número 2, a menos que a igreja cumpra seu dever para com o Estado. Que dever é esse? O que ele vai deixar bem claro no verso número 2. Então, se nós desejamos viver vida tranquila, vida mansa, ou que pelo menos nós como igreja possamos desenvolver o papel que nos cabe de propagar o reino de Deus, de poder cultuar com liberdade, cultuar com toda a alegria, com todo entusiasmo, se desejamos propagar, disseminar, praticar o evangelismo como é comum em nosso meio, se nós desejamos essas coisas, é preciso nós cumprirmos algo como igreja, e ele vai dizer que é exatamente a oração. Então, é possível que Paulo estivesse aqui notando uma espécie de negligência no que tange as orações a favor dos governantes. É como se as orações a favor dos governantes, elas estivessem sendo negligenciadas, e eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Porque se você lembrar, veja, quanto que você tem gasto em oração nesse último mês, setembro, e talvez nos últimos meses, agosto, julho. É muito provável, se você fizer um recorte desse período para o ano passado, ou há 2 anos, ou coisas do tipo, onde nem se falava de eleição ainda, você não orava tanto como deveria orar. O que ele está notando, o apóstolo Paulo, é que a igreja do Senhor estava sendo negligente na oração em favor das autoridades. É difícil distinguir aqui o que ele está tentando dizer por cada uma delas, mas eu quero tecer rápidas palavras em cada uma dessas expressões que ele traz aqui. Primeira delas, ele fala, verso número 1, em súplicas. Eu exorto que se use a prática de súplicas. Súplicas aqui, a meu entender, pode ser petições
em prol do cumprimento de certas necessidades específicas que são agudamente sentidas pelo povo. Nós estamos sentindo algumas agudas necessidades, algumas dificuldades nós estamos enfrentando, e isso se chama súplicas, quando nós rogamos por essas questões específicas, e aqui eles estavam, óbvio, cônscios da dependência de Deus. Então súplicas seriam solicitações humildes que alguém expressa verbalmente acerca de uma situação em que apenas Deus pode fornecer o auxílio que nós tanto precisamos. Então, súplica teria esse caráter mais específico de questões agudas que nós estamos sentindo. Nesse sentido, talvez hoje nós não orássemos, mas suplicássemos a Deus, porque o nosso maior desejo é que a nossa nação possa desfrutar de dias melhores à luz de escolhas acertadas no que tange aos seus governantes. Segundo, quando ele usa a palavra orações aqui, provavelmente tem um sentido mais geral, embora os outros sinônimos também enfatizem um aspecto particular da vida de oração. Então, em certo sentido, aqui orações seriam de petições em prol de necessidades que estão sempre presentes, não aquela aguda, como é o caso lá das súplicas, mas sejam algo que sempre elas estão presentes, que nós sempre carecemos, e nesse sentido ele fala orações, e aí a gente consegue distinguir. Por exemplo, via de regra, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de justiça, nós precisamos viver uma vida santa, nós precisamos que o Senhor nos assista com misericórdia. Então, nesse caso aqui seriam orações, questões presentes continuamente, não algo sentido de maneira aguda. Terceiro lugar, a palavra intercessões, aqui traz uma ideia de alguém que intervém na realidade de outro, ou seja, é você suplicar em favor de outra pessoa, e é essa ideia que se encaixa muito no que se segue. Quarto, a expressão ações de graças. Esta é a expressão final que completa o círculo aqui que ele está nos trazendo, de modo que as bênçãos que provêm de Deus voltem para ele em tom de gratidão. Eu suplico por questões específicas, eu oro por questões rotineiras, eu, terceiro lugar, intercedo por pessoas, aí de maneira de súplica ou de orações, porque eu não sei o teor da sua oração ou da sua súplica àquela pessoa, mas fechando o ciclo, eu entendo que seja súplica, seja oração ou intercessão, esse ciclo sempre se fechará numa expressão de ações de graças, porque eu sei que se houve atendimento da minha súplica, se houve um atendimento da minha oração, se houve um atendimento da minha intercessão, sempre será Deus. Por isso que só fecha quando eu agradeço a Ele por ter atendido a minha súplica, a minha oração, a minha intercessão. Tudo volta para Ele em ações de graças, porque eu sei que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. E cá para nós, é isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que Deus espera de mim e de você, que nós venhamos a agradecê-lo por tudo que nós temos recebido. Mas preste atenção, é preciso ter em mente que esta súplica, oração, intercessão, que também culmina em ações de graça, é em favor de todos os homens, como ele diz no verso 1, inclusive dos reis, que tanto estavam causando males para os irmãos do primeiro século. Eu já falei, esse é um texto que eu tenho utilizado nas leituras iniciais nesse mês de setembro, muitas vezes, especialmente por esse contexto de política que estamos vivendo, mas é importante lembrar exatamente isso, que os reis, no caso aqui provavelmente era exatamente o rei ou o imperador Nero, que era um mão de ferro, alguém muito, muito cruel, e muitos cristãos padeceram sobre a mão de Nero. Há quem diga que inclusive muitos cristãos foram comidos por feras em ocasiões em que, a mando de Nero, colocavam-se carnes de animais nos cristãos, jogavam dentro do Coliseu e mais rapidamente as feras haveriam de devorar. Dizia-se que, a mando de Nero, esse tipo de conduta era feita porque o cristianismo era enfrentado exatamente dessa forma. Muitos padeceram, muitos morreram,
Muitos foram perseguidos e perderam a cabeça exatamente por conta das autoridades, os reis, os imperadores daquela época. E qual é a orientação aqui do Senhor? Orem por todos os homens. Eu não sei qual é a sua posição política. Você é Bolsonaro? Eu não sei qual é a sua posição política. Você é Lula? Não sei. Mas uma coisa que você e eu precisamos entender: seja a nosso gosto ou contra gosto, você não pode parar de orar pelas autoridades. Essa é a orientação que Paulo está nos dando aqui. Que ele me persiga ou que ele não me persiga. Claro, esse aqui é um contexto bem diferente, porque eles não tinham a possibilidade de escolha das suas lideranças políticas aqui. Outra história. Mas apesar de fazermos escolhas, e a nossa escolha, pelo menos aquilo que a gente acha que é bom, correto, saudável para a nossa nação, não aconteça, eu preciso entender que mesmo que não seja aquele que eu tanto quero, por entender que ele é a melhor opção para a minha nação, para os meus filhos, para a minha família, para a minha casa, para a nossa igreja, nós não podemos esquecer da responsabilidade que nos cabe. Qual? Orar por aqueles que se acham investidos de autoridade. E aí, irmãos, eu queria que você pudesse vir para o finalzinho do verso 1, porque ele diz assim, ó, a expressão ele diz, todos os homens, e aqui nos dá o gancho importante, porque significa todos os homens aqui sem distinção de raça, nacionalidade, posição social, e não todos os homens individualmente. Seja qual for a classe deles, ore por eles. Seja qual for a raça deles, ore por eles. Que lhe persegue ou não, ore por eles. Você tem o dever de orar por essas pessoas, todas as pessoas. Pule para o verso 2, veja o que ele diz. Verso de número 2, olha só. Ele diz assim, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Meus irmãos, eu penso que ele sinceramente está pensando em Nero aqui, que era o imperador da época. Ou se não fosse Nero, talvez ele pudesse estar pensando no rei Herodes, ou em Pôncio Pilatos, ou em qualquer outro que estivesse investido de algum ofício político aqui. O mandamento era, orem por eles. É um mandamento em vigor naquela época, na nossa época, e devemos nos lembrar de passagens como essa de Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Mas por que eu e você devemos orar por estes que estão investidos de autoridade? Qual é o propósito de eu e você orar por eles? Olha o verso 2 ainda, a resposta está aí, está lá, parte B do verso 2, para quê? Está a finalidade aqui, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Os adjetivos aqui, tranquilo e manso, que manso significa calmo, diferem ligeiramente em sentido. Primeiro, parece referir-se a uma vida que está isenta de inquietações externas. O segundo, a uma vida que está isenta de perturbações íntimas. E aqui nós encontramos o propósito geral de orar pelos nossos governantes. Ele nos manda, no caso aqui o próprio Deus nos manda orar pelos governantes, porque o benefício principal que um bom governo pode proporcionar a cada um de nós é exatamente a paz. Se tem uma das coisas difíceis nos dias atuais é paz. Nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, com o sentido de se estar livre aqui tanto da guerra como de conflitos civis. Esse é o intuito que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Quando nós estamos livres dos mesmos, a igreja terá liberdade para cumprir a sua tarefa, a que foi estabelecida pelo próprio Deus. Aqui, obviamente, ele está simplesmente nos mostrando que o benefício de um bom governo é a isenção de perturbações, tais como guerras, tais como perseguições, que Paulo aqui está ciente muito bem do que a igreja do Senhor já passava. Então assim, orem pelas autoridades, porque vocês estão sendo perseguidos, vocês estão aí vivendo de um lugar para outro, mudando de cidade, indo para um canto para outro. Muitos de vocês já perderam até entes familiares. Por quê? Porque o atual governo é um governo que persegue, é um governo que mata. Essa era a realidade do Império Romano no primeiro século.
De modo que quando vocês oram por eles, vocês podem estar isentos de perseguições, de guerras, e ao mesmo tempo isso também facilitará a propagação e disseminação do Evangelho. Mas não podemos perder de vista uma coisa, é que nós poderemos cultuar ao Senhor sem impedimento. Meus irmãos, eu estava assistindo um vídeo hoje não, melhor dizendo, nessa semana, de algumas pessoas, semanas atrás inclusive, algumas madres, algumas freiras da linha da Madre Teresa de Calcutá, sendo deportadas da cidade do país da Nicarágua, exatamente pela restrição imposta naquela nação sobre aqueles religiosos. Muitos padres, muitos cristãos, muitas igrejas sendo fechadas, muitos cristãos sendo perseguidos, e essa era a realidade, melhor, é a realidade de lugares como esses, e esta é a realidade que o povo aqui de Paulo, sendo orientado por Timóteo, de cidade de Éfeso, tem sofrido também, de modo que ele diz: orem para que isso não aconteça. E outra, veja, que ainda no propósito da oração de Paulo está também, finalzinho do verso 2, olha o que ele diz: piedade e respeito. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando nós crentes vivemos vida tranquila e calma, nós não devemos criar perturbações desnecessárias. Veja, que nos esforcemos para sermos inculpáveis diante de Deus e dos homens, porque a palavra piedade aqui trata-se de uma vida dedicada ao Senhor. E a palavrinha respeitável aqui é uma vida digna, é uma vida honesta, isso é, uma conduta justa diante das pessoas que estão próximas a nós. Seria uma vida respeitável, seria uma vida digna, que as pessoas não tenham absolutamente nada de nos acusar. Por quê? Porque a nossa vida é respeitável, porque a nossa vida é digna. Observe como estas orações são consideradas por Deus. Eu estou no verso 3. Veja, ele diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aos olhos de Deus, quando nós nos reunimos para orar pelas nossas autoridades, para que Deus possa nos dar bons governantes, ou para que aqueles que lá estejam já hoje possam cumprir o seu papel de promover o bem e refrear o mal. Deus, à medida que nós fazemos isso, o texto diz: isto é bom e aceitável a Deus, nosso Salvador. Aos olhos de Deus, esse tipo de atitude, ela é boa ou excelente ou admirável, ela é muito bem-vinda. Veja, essa deve ser uma prática não só no período de eleição, essa deve ser uma prática constante na vida da igreja, pois quando sabemos que essa é a vontade de Deus, nós não deveríamos ser mais, não precisaria dizer mais nada para que nós pudéssemos fazer. Se é a vontade de Deus, ela é a vontade de Deus hoje, ela é a vontade de Deus amanhã, ela é a vontade de Deus mês que vem, ela é a vontade de Deus em 2023, essa sempre será a vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos continuamente interceder pelas autoridades. E aí, pelo termo do verso número 3, quando ele usa esse adjetivo chamado bom, ele tem em mente aquilo que é certo, aquilo que é lícito. E visto que a vontade de Deus é a regra pela qual devemos regulamentar todos os nossos deveres, ele prova que ela é justa, porque ela é aceitável ao nosso Senhor. O meu desejo é que nós possamos continuamente nos preocuparmos com as nossas autoridades, nos preocuparmos com o nosso país de duas maneiras. A primeira delas, não só quando chega o tempo da eleição. Continuamente devia ser a nossa preocupação. Continuamente devia ser o nosso pedido ao Senhor. Rotineiramente o céu deveria ser, entre aspas, incomodado pela terra, para que Deus pudesse ser misericordioso, dando-nos homens, dando-nos líderes que nos governem segundo a sua orientação. Segunda coisa que nós deveríamos ter rotineiramente, que não deveria ser momento de campanha ou momento de política, é de termos homens e mulheres
que vivam vida tranquila, ou melhor, vida digna, como ele diz, com toda piedade e respeito. É que a gente não pode ou não precisa esperar momentos da vida para viver de maneira piedosa e respeitável. Eu e você já causaríamos um bom impacto na sociedade em que vivemos, quando nós vivemos de maneira, final do verso 2, piedosa e respeitável. Olha que coisa interessante, é o jogo que ele está fazendo aqui, preste atenção nisso. Olha só, eles não viviam vida tranquila e mansa. A perseguição era algo que fazia parte comum da vida deles. Então Deus chama a oração. Vocês estão sendo negligentes na oração. Orem pelas autoridades. Mas, olha que coisa interessante. Vivam de maneira piedosa e digna, respeitosa. Apesar de viverem num contexto tão complicado como é o contexto que vocês estão vivendo. O que significa dizer que a vida respeitável, ou melhor, piedosa e respeitável, digna, ela deve ser uma prática comum na nossa história, do povo de Deus. Por quê? Porque é esse tipo de conduta que também auxilia, tenta interpretar de trás para frente também, é o tipo de conduta piedosa e respeitável que ajuda, volta de trás para frente o verso 2, a vivermos vida tranquila e mansa, e que também é possível influenciar, inclusive, aqueles que se acham investidos de autoridade. Essa é uma das maneiras de nós contribuirmos muito para a nossa nação, para a nossa cidade, para o nosso contexto familiar, eclesiástico, acadêmico ou profissional. Quando nós, apesar dos nossos patrões não serem tão bonzinhos como nós desejávamos, vivamos vida piedosa e digna. Apesar de nossas autoridades políticas não serem tão como nós deveríamos, vivamos vida piedosa e digna. Apesar de muitas vezes os líderes que estamos submetidos não vivam ou não ajam da maneira que nós deveríamos, ou que achamos que eles deveriam agir, nós devemos viver vida piedosa e digna. Por quê? Porque apesar deles não viverem assim, nós fomos chamados para assim vivermos, de maneira piedosa e digna. Deixa eu extrair rápidas lições do que nós já pensamos até aqui nessa passagem. A primeira delas é que os cristãos têm a responsabilidade de orar por aqueles cujos atos influenciam todos os cidadãos. O que é significativo é que Paulo não faz distinção aqui entre os governantes justos e os que não são. Ele considera que nós devemos orar pelos que estão investidos de autoridade e ponto. É por isso que eu disse a você, seja qual for o resultado que você tenha, lhe agrade ou não, veja que o texto não diz, ore, mas só ore por aquele que você acha que é alguém que realmente faz um bom governo. Não, pelo contrário. Ele diz que nós devemos orar, seja esses líderes justos ou injustos, e especialmente no tempo daqui, esses homens eram injustos. E não só injustos no que tange a serem ímpios, eles eram cruéis, eles eram maus, inclusive com o povo do Senhor. Segunda coisa que eu espero que você lembre e que tenha feito hoje, é que nós temos que votar de maneira consciente. Hoje me parece que melhorou, não tanto como eu desejaria, mas parece que deu uma melhorada, pelo menos no âmbito eclesiástico. Quando a gente via muitos políticos que chegavam às vezes numa igreja e diziam assim, olha, o que é que está precisando aí? Eu, particularmente, no início da nossa igreja, eu recebi um candidato a vereador que me veio com uma proposta mais ou menos assim. Ele dizia assim, pastor, e aí, está precisando de quê? O que é que eu posso lhe ajudar? Eu disse, eu não estou entendendo o que você está perguntando. Não, é só assim, que eu puder ajudar como
como alguém que visita aqui, né? De que sim, vá dizendo. Porque é assim que muitos deles fazem. Nós vamos construir um muro, vamos dar o piso da igreja, vamos pintar isso, aquilo, e em contrapartida, a igreja é vendida para esses homens. Não é assim que Deus nos orienta. Quando formos votar, que espero que tenhamos feito, é olharmos o partido que aquela pessoa está inserida. O que é que esse povo defende? Quais são as pautas que eles abraçam? O que é que eles propagam? Não só isso, nós devemos ver as suas propostas, as suas intenções, inclusive mais do que isso, se a coisa está caminhando bem, vamos olhar a vida do indivíduo. Seu voto será capaz de promover essa vida tranquila e mansa que nós tanto estamos batendo nessa tecla nesses últimos dias? A minha oração é que sim, é que possamos encontrar pessoas que possam promover isso que 1 Timóteo aqui nos fala. Segundo, ou melhor, terceira lição, é que a vida do cristão deve ser marcada pela sua dignidade. Que os ímpios hajam com impiedade, e a gente inclusive ora por eles, mas no que tange a nós, inclusive nesse momento, nós devemos viver de maneira respeitosa, honesta, conduta ilibada, justa em relação a tudo que nos envolve. Que as pessoas não tenham nada em que nos acusar, porque é assim que Deus é glorificado. Deixa eu concluir dizendo o seguinte: vale salientar uma coisa importante, que precisamos olhar para o Estado com outros olhos. Nós precisamos olhar para o Estado como ministros de Deus, que promovem o bem e que refreiam o mal. Lembra dessa passagem de Romanos? Romanos capítulo 13, verso número 3 a 4, diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Essa é a função do Estado, essa é a função dos nossos governantes, das autoridades que foram investidas por Deus para isso: frear o mal, promover o bem. Quem que tem proposto isso diante das propostas que tem nos apresentado? Estes devem ser alvos dos nossos olhares. Sabe por quê? Por conta disso aqui, ó. Não sei se está dando para você ver, mas isso aqui é exatamente na República do Mianmar. 92 pastores foram presos por grupos armados lá no Mianmar. Aqui, ó, esse você conhece mais. Lá na China, autoridades chinesas fecharam igrejas, porque lá não há essa liberdade de culto, se não prescrito pelas autoridades. O Estado, muitos não têm essa liberdade que nós temos hoje. China, Coreia do Norte e por aí vai. Nicarágua. É por essa razão que nós precisamos sempre lembrar: nós não votamos para beneficiar a igreja. Nós votamos por aquilo que é justo, por aqueles que se apresentam em maior harmonia com a Escritura, que comungam dos propósitos estabelecidos pelo próprio Deus. E obviamente, se ele se alinha com o que a Escritura se alinha, nós automaticamente teremos pessoas que lutarão por famílias, nunca serão a favor de aborto, que estarão labutando contra ideologias de gênero, que estarão, sem dúvida alguma, lutando pela liberdade. E essa liberdade que é tão cara, que faz com que nós tenhamos total liberdade para cultuar o nosso santo Deus. Eu sei que você não conhece essa jovem aqui, mas a história dela é muito interessante.
o grupo radical islâmico chamado Boko Haram. Talvez você já escutou falar sobre eles. O Boko Haram havia sequestrado 110 meninas de um internato em Dapchi, no nordeste da Nigéria, no dia 19 de fevereiro de 2018. E conta a história que dentre as 110 foi uma cristã chamada Leah Sharibu. Leah Sharibu foi entre elas. Foram libertadas 104 das 110 meninas pelo Boko Haram, ficando apenas 6, dentre elas Leah ficou entre as 6 que lá estavam. O jornal britânico The Guardian noticiou que 3 moças conseguiram fugir das 6 que estavam lá ainda sobre a custódia do Boko Haram. Após escapar, Leah estava entre as 6, as 3, melhor dizendo, que fugiu. Leah simplesmente, só para você ter ideia, uma moça de 15 anos. Essa mocinha tinha 15 anos quando foi sequestrada. Outras 2 meninas caminharam 3 dias. Veja, ela e mais 2, lembra? Das 6, 3 escaparam. E elas 3 caminharam por 3 dias exaustas e com fome, até encontrar um grupo nômade chamado de Fulanis. E os Fulanis, relatou o jornal, disseram assim: vocês são as meninas que estão desaparecidas, de quem nós ouvimos da rádio, e elas já exaustas, loucas para serem assistidas, disseram assim: sim, nós somos as meninas que escaparam. Eles disseram: tudo bem, nós vamos entregar vocês de volta ao Boko Haram. Eram aliados do grupo terrorista e entregaram as 3 moças de volta para o grupo terrorista. Leah Sharibu completou exatamente seus 15 anos com o grupo terrorista Boko Haram. Até então, hoje, só há indícios ou histórias de que ela foi solta, mas até hoje não se sabe onde se encontra Leah Sharibu. Na época, 2018, só havia ameaças de que ela seria executada. Alguns dizem que ela foi encontrada e tão somente seguraram ela, sabe por quê? Porque ela era uma cristã. Porque ela não queria deixar o cristianismo pelo islamismo. Inclusive, o intuito de alguns, pelo menos as histórias que sabíamos por meio da missão Portas Abertas, que trata com igrejas perseguidas, era de que Leah Sharibu estava sendo forçada a casar com um dos líderes do Boko Haram. No fim da história, até hoje, nós não sabemos onde se encontra Leah Sharibu. Por isso Paulo diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Sabe onde deveria estar a igreja do Senhor hoje? Entupindo as igrejas e orando para que Deus pudesse nos dar livramento. Hoje deveria ser um dos dias mais cheios nas igrejas, para que juntos estivéssemos intercedendo ao nosso Deus, para que os nossos dias fossem dias mais tranquilos, fossem dias mais mansos e com maior facilidade pudéssemos viver de maneira respeitosa e piedosa. Fecho minha meditação da noite com essa passagem que lemos no início. Provérbios 29, 2. Quando se multiplicam os justos, ou quando o justo governa, uma possível tradução, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Que o nosso Deus se compadeça da nossa nação, do nosso estado, e possa nos conceder homens que estejam preocupados com o que é justo, com o que é verdadeiro, com o que é honrado, com o que é íntegro, com o que é correto. Porque aqui reside a esperança de dias melhores. Se porventura isso não acontecer, não esqueça
do texto que também lemos nessa noite, em Provérbios 27. No Senhor nós estamos seguros. Nossa segurança, nos dias bons ou nos dias maus, sempre será no Senhor. Eu quero convidar você a esse instante